o mundo sem cristianismo. Como seria o mundo sem cristianismo? Tá? Então, a gente tem trabalhado isso, já vimos alguns artigos, né? Estamos trabalhando agora um artigo científico também, baseado em informações lá da Alemanha, né? Na época de Hitler. Então, vamos continuar a leitura desse artigo e fazendo algum comentário que for necessário. Então, está aqui. Revieri, que é o escritor que escreveu, pesquisou sobre isto, Revieri cita ainda outra descrição do ritual nazista e seu efeito, desta vez citando Robert Brasili K., testemunha ocular e simpatizante do regime. Aí o título desse testemunho É Noite. O estádio, aí essa testemunha falando, né? O estádio imenso está iluminado apenas por alguns projetores que permitem imaginar os batalhões compactos das SAs, né? É o serviço secreto lá do nazismo, vestidos de castanho. No momento exato em que ele, quem? O Führer, Hitler, né? No momento que ele entrou no estádio, 1000 projetores em torno do recinto iluminaram-se, assestados verticalmente para o céu. São 1000 pilares azuis que agora o envolvem como uma janela misteriosa. Serão vistos brilhar durante toda a noite do campo, designam o lugar sagrado do mistério nacional e os organizadores deram a essa assombrosa fantasia o nome de Lichton, a Catedral da Luz. Eis o homem agora de pé em sua tribuna. Desfraudam-se então as bandeiras. Nem um canto, nenhum rufor de tambor, um silêncio sobrenatural e mineral, como o de um espetáculo para astrônomos num outro planeta. Sob a abóboda rajada de azul até as nuvens, as grandes vagas vermelhas estão apaziguadas. 8. Acredito jamais ter visto em minha vida espetáculo mais prodigioso, diz então aquela testemunha. A ênfase nesse caráter religioso no regime nazista é feita aqui porque é possível identificá-lo claramente como uma das diferenças ideológicas fundamentais que estavam na essência do conflito com as testemunhas de Jeová. Isso porque o escritor é testemunha de Jeová, o escritor que fez essa pesquisa. E, além disso, as testemunhas de Jeová foi um dos grupos mais perseguidos, porque os testemunhos de Jeová, eles não têm facilidade de aceitarem essa questão de cidadania, patriotismo na terra, no mundo, entendeu? Então eles não aceitam, né? Eles discordam, acham que isso é contrário a Deus, então eles não se aceitam como patriotas, né? No mesmo estilo que os outros grupos religiosos creem. Por isso, eles foram muito perseguidos e muitos sofreram os holocaustos, né? Muitos grupos sofreram isso. 10. Conforme abordado no primeiro capítulo, esse caráter tornaria rigorosamente impossível qualquer espécie de compromisso ideológico, já que representa para o grupo uma negação à sua própria religião e fé. Sua fé e a doutrina nazista da sua visão concorrem pelo mesmo espaço. Não seria possível ser testemunha de Jeová
e, ao mesmo tempo, adotar uma atitude que não fosse de claro repúdio à proposta religiosa civil nazista. Para eles, seriam posições mutuamente excludentes. Ambos demandam um grau de comprometimento para usar a definição de Bailey, que não poderia ser compartilhado. Apoiar o nazismo seria para eles uma decisão religiosa não política. Riviere, inclusive, expõe que esses rituais induziam as massas a um estado quase que de epifania. Segundo ele, atordoado pelo rufor dos tambores, o compasso das botas, o tinido, das armas e a ascensão dos slogans, fascinado pelas cores das flâmulas e emblemas, excitado por uma música de metais estridentes, o povo meio em sono hipnótico está tão pronto em unanimidade estática para deixar-se enfeitiçar pelo mágico supremo. 15. Testemunhas oculares da época reiteram esse efeito. Uma delas, George Reuter, afirma na sua biografia: não demorou muito para que eu mesmo visse ou viesse a participar, levado pelo entusiasmo geral. O ar estava repleto de lemas nacionalistas, tais como: hoje a Alemanha é nossa, amanhã o mundo todo será nosso. E a bandeira significa mais do que a morte. Eu, como adolescente crédulo, os aceitava pelo seu valor aparente. Outro testemunho da época de poder religioso do partido nazista sobre os cidadãos é o de Ludwig Urne, membro da SS, que relata: nasci na Áustria em 1920. Meu pai era luterano, minha mãe católica. Estudei numa escola luterana particular, onde recebi instrução religiosa de um clérigo, mas não me foi ensinado a respeito de Jesus Cristo como Salvador. Dava-se constante ênfase Führer, um líder enviado por Deus, Adolf Hitler, e a um proposto império pan-germânico. Meu compêndio mais parecia ser o livro de Hitler, Mein Kampf, Minha Luta, de que mesmo a Bíblia. Estudei também o livro de Rosenberg, Der Mythos, 10, 20, aqui tem o mito do século XX, em que ele tentava provar que Jesus Cristo não era judeu, mas sim um loiro ariano. Fiquei convencido de que Adolf Hitler era realmente um enviado de Deus e em 1933 ingressei orgulhosamente na juventude hitlerista. Para imaginar a minha emoção ao conhecer Hitler pessoalmente, até hoje me lembro claramente de como ele me olhou, com aqueles seus olhos descomunalmente penetrantes. Isso teve um efeito tão profundo em mim que, ao chegar em casa, eu disse à minha mãe: de hoje em diante, a minha vida não mais pertence à senhora. Minha vida pertence ao meu Führer, Adolf Hitler. Se eu vir alguém tentando matá-lo, eu me jogarei na frente dele para salvar-lhe a vida. Entretanto, o partido não tinha o propósito de abolir a religião formal instituída.
Eu vou parar aqui, a gente continua amanhã. Mas só para termos já uma ideia, não é, dessa questão religiosa, né? Sem tirar a religião, mas usando a religião para impor a todos, né, os princípios do nazismo. Isso aconteceu na Alemanha. E isso está acontecendo novamente em grande parte do mundo. Os Estados Unidos, os cristãos lá estão bem parecidos com isto em relação a Trump. Recentemente vi uma reportagem que dizia que uma das conversas que os cristãos lá nos Estados Unidos estão tendo é sobre uma guerra civil, porque Trump está sendo condenado pela justiça daquele país. Estamos muito próximos, mais próximos do nazismo do que imaginamos. Tá bom? Muito bem. O que é que eu vou fazer agora? Bom, aqui a gente então se despede, né? Amanhã a gente está de volta, né? E amanhã a gente volta a conversar sobre Deus, sua revelação e a realidade do nosso cristianismo. Tá bom? Deixa eu colocar aqui uma musiquinha e a gente vai se despedindo nessa oportunidade. Tá bom? Então até mais. Deus abençoe. E amanhã, com fé em Deus, a gente está de volta.